Olá leitora, olá leitor, meu nome é Kátia Queradi, eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco da HQ Aya de Yopougon, de autoria de Marguerite Auboé, com a ilustração do Clément Auberry. A tradução é da Júlia da Rosa Simões. Aya de Yopougon narra a juventude e o início da vida adulta de três meninas, Aya, que dá nome ao livro, e suas amigas Adjoa e Bintou. As três vivem em Yopougon, que é um bairro popular da cidade de Abidjan, na Costa do Marfim. O enredo se inicia no ano de 1978 e avança até 1980. As amigas têm 19 anos no início da narrativa e a história se constrói conforme as decisões da vida adulta passam a ser tomadas e as consequências dessas decisões se tornam parte da vida de todas. Ainda que centralizada nas três amigas e nas suas redes familiares e amorosas, a narrativa mergulha na cultura do bairro de Yopougon. Música, culinária, eventos, gírias. Esse percurso se dá numa África e não na África, pelo olhar africano da autora Marguerite, longe dos olhares insistentemente estereotipadores que são construídos sobre o continente. Aya, protagonista que dá nome à obra, é a narradora. No início, ela descreve como vive com seus pais e irmãos, e já na primeira página sabemos que estamos lidando com uma narrativa em primeira pessoa, a qual fica explícita para além das marcas dos pronomes, pois vemos nas apresentações das personagens familiares uma cuidadosa escolha de adjetivos. O pai é denominado genitor e é criticado por achar que o trabalho subordinado é igual a de um patrão. A mãe, por sua vez, é chamada de mãe, adjetivada como linda e a quem são atribuídas duas profissões, uma de cunho mais público e uma de cunho mais privado, respectivamente assistente de direção e curandeira. Essa divisão dá o tom da narrativa. É uma história sobre mulheres, não só como protagonistas do enredo, no sentido literário, mas como protagonistas da comunidade. Na primeira parte, inclusive, a gente pode ter a impressão de uma reprodução de enredos como uma mera competição feminina, mas ele se desenrola ao longo do tempo de uma maneira a formar uma unidade coesa entre as mulheres dessa comunidade. Marguerite Auboé é marfinense da cidade de Abidjan. Aos 12 anos foi para Paris junto ao irmão para estudar. Trabalhou como babá, cuidadora, assistente jurídica, mas hoje dedica-se integralmente à escrita. Aya de Yopougon já vendeu 1 milhão de exemplares em 18 idiomas e já se tornou animação indicada ao mais importante prêmio do cinema francês, o César, em 2014. A obra foi concebida a partir da memória de sua infância e é ilustrada pelo seu marido Clément Auberry. Clément Auberry é ilustrador de obras juvenis. Depois do seu baccalauréat, que é uma espécie de Enem francês, iniciou os estudos em arte gráfica na Escola Superior de Artes Gráficas Penningham. Clément ilustrou mais de 40 obras juvenis e Aya é seu primeiro livro em quadrinhos. Ele também é cofundador de um estúdio de animação, o La Station. Júlia da Rosa Simões, a tradutora desse livro, é doutora em História pela URGS. Em 2016, é tradutora de francês, tem experiência de pesquisa em história e, em especial, sobre a relação entre a história e a memória. As teias de relação entre as três protagonistas, e mesmo entre elas e suas famílias, sempre encontram em Aya uma intersecção, mas também uma diferença. Adjoa e Bintou, as amigas de Aya, classificam-na como estudiosa demais ou preocupada demais, como se a personagem não soubesse o que aproveitar a vida. Por outro lado, ambas também têm em Aya o seu porto seguro, seja emocional ou material, já que Aya dedica o seu tempo a ajudar a todos da comunidade. No início da narrativa, Adjoa e Bintou ainda parecem muito estereotipadas, usufruindo do dinheiro dos rapazes com quem saem, competindo entre si como rivais na conquista amorosa, já que ambas se envolvem sexualmente com os mesmos rapazes. A reviravolta se dá quando uma delas engravida, mas eu não posso contar quem é, né? Não é rara, para boa parte dos brasileiros, essa ideia de que uma obra africana carregue consigo uma carga de estereótipos sobre o continente africano, além dos clichês que se revezam entre a história da escravidão e a fome contemporânea. Ainda mais se essa obra for escrita por uma mulher negra, cujo enfoque está em três jovens mulheres negras africanas. Aya de Yopougon, contudo, é uma obra sobre o trivial e o cotidiano, e é nisso que reside sua magnitude. Com o enredo pautado na vida incrivelmente comum de três meninas jovens, encontramos no texto semelhanças de sentimentos, sonhos, esperanças, em parte porque a cultura brasileira dialoga com a cultura africana, mas principalmente porque o que é da ordem do simbólico e do humano sempre se repete: o amor, o medo, a insegurança, a ambição.
ainda que essa repetição tenha outras cores, estampas, sabores e imagens. Concebido desde o início para ser desenhado, o enredo de Aya de Yopougon casa com maestria as linguagens visuais e verbais, oferecendo ao leitor a multiplicidade de cores e estampas e a agilidade do movimento de uma cidade repleta de jovens descobrindo como se tornar adultos. Pensando na leitura multissemiótica de Aya, o trabalho de Aboué e de Aubry contempla um estilo de publicação independente, algo comum no final do século XX, que, procurando se desvencilhar dos produtos entregues das grandes empresas, abre espaço para publicações mais calcadas em três importantes elementos: a narrativa, as gráficas e a qualidade artística. As páginas de Aya de Yopougon ganham vida com o estilo cartoon, que realça e caricaturiza traços físicos e psicológicos dos personagens, e com cores vibrantes, que ainda que comuns ou rotineiras aos países africanos, enchem os olhos do leitor em qualquer lugar do mundo. Por fim, é importante ressaltar também que o olhar cinematográfico de Aubry e o seu histórico de animador e diretor de animação fizeram com que cada quadrinho fosse desenhado como se estivéssemos pausando um momento da vida real. O uso de pontos de fuga, a iluminação dinâmica e a proporção realista são recursos técnicos de Clément Aubry que nos passam a impressão de que a qualquer momento a cena representada em cada quadrinho tomará vida e continuará de onde parou. Será que eu consegui mostrar por que esse livro é tão legal e você definitivamente deveria lê-lo? Então, boa leitura!